Oi, crianças! Feliz sábado! Mais um sábado chegando, mais um sábado que a gente pode entregar todos os nossos problemas, as nossas preocupações. Olha quem veio aqui de novo. Eu acendo essa luz agora, ela já pula no meu colo. A Cindy de novo aqui para falar feliz sábado para vocês, né, Cindy? É um sábado, no sábado é esse dia especial que a gente entrega assim as nossas preocupações, os nossos problemas. É um dia que a gente entrega também o nosso coração. É um dia que a gente agradece a Deus e relaxa, ainda mais com chuva. É um dia que a gente pode dormir um pouquinho mais, descansar, entregar tudo nas mãos de Deus, receber aquele abraço gostoso do Papai do Céu, que cuida da gente todos os dias. Não é só no sábado que ele tá com a gente. Ele tá com a gente todos os dias, mas sábado é como se fosse assim, um encontro, que ele, sabe aquele dia que toda a família se reúne para almoçar junto, vovô, a vovó, e a gente não tá podendo fazer isso, né? Mas no sábado a gente pode fazer esse encontro especial com Jesus, esse dia especial. Vamos começar esse dia especial fazendo uma oração, que hoje a gente tem uma história muito gostosa que dá para assistir antes do café da manhã, que é uma história que dá fome. Vou contar para vocês, tá? Vamos lá. Querido Papai do Céu, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos pelo sábado que chegou. Mais uma semana se foi. Ah, Senhor, obrigada porque estamos seguros em casa, com saúde. Obrigada que o Senhor tem cuidado, Pai, de todos nós. O Senhor é um Deus de amor. Nos abençoa agora que a gente vai aprender mais uma história especial. Nos ensina o que o Senhor tem para nós hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Sabe, a gente vai ler hoje mais uma historinha que tá aqui na Bíblia, muito especial. Essa história também conta da época que Jesus estava aqui. Eu fico pensando assim, deve ter sido tão especial ter vivido naquela época, né? Em que você podia estar andando pela rua e encontrava Jesus lá em Jerusalém, lá em Canaã. E aí a gente vai ouvir a história de um menino que estava andando ali, foi ouvir Jesus e ele fez uma coisa muito especial, uma lição importante para a gente aprender. Então, é o seguinte, enquanto eu vou contando, eu vou recortando aqui uma coisa que eu pintei e vocês vão entender o que que é. Jesus estava contando, vocês lembram, né, que quando Jesus começava, que ele estava em algum lugar, numa montanha, num jardim. Quando ele começava a falar, mesmo numa praça, na cidade, até na sinagoga, quando Jesus começava a falar, o que acontecia? Uma multidão se reunia ao redor de Jesus. Era sempre assim. Lembra que nas nossas últimas histórias, quando essa multidão se reunia, ele precisava até entrar no barco e ir lá para o fundo do mar? Porque não tinha nem como as pessoas ouvirem ele, né? Ele era muito querido, porque ele vinha e curava as pessoas iam já chegando, ele curava, e aí as outras pessoas, corre, Jesus está chegando, olha lá, Jesus está lá. Então mais e mais pessoas iam chegando. E olha que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Twitter, não tinha telefone, as pessoas falavam boca a boca, era muito poderoso. Quando Jesus falava, essa multidão se reunia ao redor dele. E naquele dia, Jesus estava falando numas montanhas e uma multidão ficou em volta dele. Milhares de pessoas sentadinhas. E quando elas ouviam Jesus, elas perdiam a noção do tempo. Até que uma hora, um dos discípulos falou assim para Jesus: Jesus, olha só que oração. Tá na hora dessas pessoas comerem e aqui não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha o centrinho da cidade ali que eles pudessem comprar alguma comida. E aí esse discípulo falou assim: não é melhor a gente mandar eles embora para casa, porque eles devem estar com fome, eu tô com fome. Ele não falou que ele estava com fome, mas eu imagino que ele também estava com fome. Todo mundo estava com fome e Jesus falou: não, vamos dar para eles alguma coisa para comer. Vê se tem alguém aí que tem alguma coisa pra gente dividir, compartilhar. E eles falaram: gente, como assim? E aí os discípulos começaram aí no meio da multidão: alguém tem comida aí? Alguém tem comida aí? E aí, um menininho, que a gente não sabe o nome, ele tirou da mochilinha dele um pacotinho
com o lanchinho dele. Ele tinha um lanche, acho que quando ele saiu de casa, a tia Lu fez aqui, ó, pintou em aquarela aqui. O que que ele tinha na lancheirinha dele? Eu acho que a mamãe dele fez pra ele um lanchinho. Então quando ele falou, mãe, eu vou lá ouvir Jesus, ela falou, então filho, leva algum lanche pra você comer. E o que que tinha neste lanchinho do menino? Vamos contar com a tia Lu? Um pãozinho. Ui, essa luz não deixa ter assim, eu fiz com a textura tão bonitinha de pão. Um pãozinho, 2 pãezinhos, 3 pãezinhos, 4 pãezinhos, 5 pãezinhos esse menino tinha. Nossa, ele tinha muita fome, né? Ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Eu acho que ele desfazia esse peixe, devia estar assadinho, né? Não era um peixe inteiro assim. Eu acho que era um peixezinho assado na brasa, sabe? Ou tipo, eu amo pão com atum, assim, um patezinho de atum, pãozinho. Ai, vou deixar depois a receita aí pra mamãe fazer. Um pãozinho com patê. Eu falei que essa história é da fome. Pãozinho com patezinho, pãozinho integral, assim, um patezinho de atum, que delícia. E ele também, eu acho que ele ia pegar esse peixinho assim, picar, colocar no meio do pão. Devia ter um azeitinho assim no peixe. Que delícia! E ele ia comer o pãozinho com os peixinhos. E eu acho que ele também estava com fome, mas ele fez uma coisa muito especial. Quando os discípulos passaram e falaram, alguém tem aí alguma comida? Ele falou assim, eu tenho, eu divido, pode ficar. E naquele momento, aquele menino fez uma atitude muito especial. Ele compartilhou o que ele tinha de mais precioso naquele momento, que era a comida dele. E ele decidiu doar. Olha que ato mais importante. Não é fácil fazer isso, né? Vocês já tiveram que dividir alguma vez alguma coisa com alguém? Ainda mais o lanche na escola, né? Que a gente tá com aquela fominha. Ou algum amigo derruba e a gente tem que dividir. Às vezes a gente não quer dividir nossas coisas, né? Não é fácil a gente dividir as coisas que são assim pra gente. Quando a gente tem de sobra, às vezes a gente doa. Muita coisa que a gente não quer mais. É fácil doar ou dividir as coisas que a gente tem muitos ali e a gente dá um ali a mais. Quando a gente ganha muita coisa, a gente dá um. Mas quando a gente tem aquele que é pra gente, que a gente quer muito. Esse garotinho, ele fez isso. Ele doou alguma coisa que era muito especial, que era muito importante naquela hora, aquele alimento. Mas ele estava tão preenchido com o amor de Deus, com tudo que Jesus tinha falado ali. Ele estava tão apaixonado pelas palavras, pela verdade que Jesus estava ali falando para as pessoas, que ele estava totalmente desapegado. E aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas também, eles estavam tão, por mais que eles estivessem com fome, eles estavam tão preenchidos do amor de Deus, que eles estavam ali, eles tinham aberto mão de ter que sair para comer, nada mais era importante. E para aquele menino também, nada mais era importante. Estar com Jesus era mais importante, estar ali, ajudar, fazer parte daquela obra maravilhosa. Então ele deu. Sabe o que aconteceu? Os discípulos chegaram, Jesus, olha só, esse menino tinha um lanche. E aí, sabe o que Jesus falou? Acho que não dá para todo mundo, ele falou, né? Mas Jesus falou assim, mande toda essa multidão se assentar. E eu não podia deixar de falar que Jesus fechou os olhos naquele momento, pegou o pão e o peixe e agradeceu a Deus pelo alimento. E vamos começar a distribuição. Então Jesus começou a pegar o pãozinho e pegava um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho e dava. Pegou o peixinho, pegava um pedacinho do peixe, mais um pedacinho do peixe, mais um pedacinho do peixe, e mais, e mais, e mais. E a multidão vinha vindo, os discípulos foram distribuindo, Jesus dava, e dava, e dava, e não se acabava. Quando todo mundo comeu, ficou satisfeito, e os discípulos foram recolher as sobras, e sabe quantos cestos eles juntaram de sobras de peixinhos e pãezinhos? 12 cestos. Olha que milagre maravilhoso. Esse é um milagre que Papai do Céu fez, Jesus fez para nós, para que a gente entendesse que Ele ama muito, que Ele se preocupa com as pequenas coisas da gente e que Ele amava aquelas pessoas e que Ele nunca ia deixar aquelas pessoas passarem fome. E Deus também ama a gente.
naquele dia, mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres, e as crianças foram alimentados. 5.000. Imagina quanta gente. Muito especial essa história, que mostra que o amor de Deus nos alcança, mostra como a gente pode ser bondoso e amoroso, repartindo o nosso alimento também com quem precisa. Aquele menino é um exemplo para nós, né? Nós também podemos olhar para o lado, nossa família, e a gente também pode ver quem precisa. Tanta gente precisando hoje, a gente também pode repartir nosso alimento assim como esse menininho fez. E o nosso versinho que a gente tem para decorar nessa lição especial é o seguinte: não se esqueçam de repartir com os outros. Não se esqueçam de repartir com os outros, né, Cindy? Temos que compartilhar nossos alimentos. Olha só, tá lá em Hebreus 16, Hebreus 13, verso 16. Essa lição importante pra gente não se esquecer, ainda mais agora. Muita gente que precisando, né, no coronavírus, precisando do nosso amor, da nossa generosidade. Que vocês possam ser generosos, amorosos e possam ajudar o papai e a mamãe a se lembrar de repartir, tá? Dar um pouquinho da nossa comida para os outros, tá bom? Vamos fazer uma oração para terminar? Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos e vamos lá. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor que nos dá alimento, o Senhor que nos ensina que podemos ajudar nossos irmãos, ajudar as pessoas que precisam. Por favor, Pai querido, esteja conosco, nos dando essa sabedoria e nos ajudando a lembrar dessa verdade importante de que a gente pode ser como esse menininho que compartilhou o lanche dele. Fica com a gente, em nome de Jesus. Amém. Um lindo sábado para vocês, uma linda semana. Que vocês estejam sempre na companhia de Jesus. Nunca se esqueça, Ele está sempre com vocês. Um beijo grande, tchau!